A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada ouvinte neste dia. Lembrando que nós estamos fazendo uma reflexão sobre o livro de Provérbios nesse mês agora de abril, já findando o livro, caminhando para o encerramento do livro. Seguimos com o capítulo 25, que fala, a minha Bíblia tem um título que fala Símiles e lições morais. Ontem eu comentei um pouco com vocês a respeito disso, sobre nossa questão moral, a nossa moral vinda de Deus, qual é a moralidade divina, que são os seus preceitos, os seus valores, os seus mandamentos, Na maioria dos capítulos nós refletimos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, O que é esse temor, Se não seguirmos aquilo que Ele traça para nós como correto, como justo, como sábio, segundo a ótica divina, não segundo a ótica humana. Amém? E hoje a gente vai dividir aqui esse momento, Eu e meu esposo, a gente vai fazer uma reflexão, compartilhando cada um sobre uma parte desse capítulo e convidamos você também a refletir sobre aquela passagem, aqueles versículos que tocaram mais, que fizeram você refletir, repensar em algo. E se você quiser comentar, por favor, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que certamente serão abençoadas como temos sido, amém? Então vamos lá. Então, esse Provérbios 25, ele começa com algumas palavras falando a respeito dos reis. Na verdade, a gente pode entender aqui essa figura do rei hoje como uma pessoa que está em posição de autoridade, de liderança. E como ele tem que ser uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, uma pessoa direita nos seus caminhos. Por isso que no verso 4 vai dizer assim: tira da prata a escória e sairá vaso para o ourives. Tira o perverso da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Então, aqui esses dois versos, eles estão orientando a pessoa que está em posição de liderança, o quanto eles têm que ter cuidado para que eles não tenham conselhos perversos, pessoas perversas lhe aconselhando, para que eles possam estabelecer de fato os seus conselhos e o seu trono na justiça. E aí depois vão seguir várias orientações aqui, mais particulares, que tem aí a sua verdade para a gente poder aplicar em nossas vidas. No verso 6 vai dizer: não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque é melhor que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. Esse texto que nós lemos aqui, o verso 6 e 7, ele diz, é melhor você ser convidado do que você ser entrão e alguém perguntar: o que você veio fazer aqui? É melhor você esperar que alguém te convide do que você correr o risco de ser expulso de algum lugar. Aqui fala de humildade, ele vai seguir nessa temática, humildade, para que a gente possa ter esse coração humilde e que isso agrada ao Senhor. Lá no verso 11, vamos adiantar aqui um pouco, mas como a Renata falou, no início, aconselho que vocês todos leiam todo o capítulo. A gente vai tirando aqui alguns pontos importantes, alguns pontos que de repente falaram aqui ao meu coração, espero que falem também ao coração de vocês. No verso 11, vai dizer assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, olha só, aqui faz uma referência, maçãs de ouro em vasilhames de prata é a palavra dita a seu tempo. É uma recomendação para que a gente não se apresse em palavras. Tem um outro provérbio que diz assim: o que fala antes de ouvir se envergonha depois. Então aqui fala da gente ter
esse cuidado de falar no tempo certo, falar depois de ouvir, ter cuidado com as palavras, até para a gente não ser envergonhado depois. Seguindo ainda nessas orientações eu vou comentar aqui até o verso 15. No verso 12 diz: como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Então, olha só o que a Bíblia nos ensina, que quem tem um ouvido atento para ouvir a repreensão, essa repreensão dessa pessoa que a Bíblia diz que é uma pessoa sábia, serão como pendentes e joias de ouro puro. Quer dizer, só traz beleza, né? Só traz algo agradável, algo bom. Quem sabe ouvir a repreensão de uma pessoa sábia e prestar atenção, não tomar isso como ofensa, mas tomar isso como um aprendizado. Para a gente finalizar aqui a minha parte, né? No verso 14 diz assim: como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Quer dizer, é só aparência, né? Não tem valor nenhum no sentido prático, né? Como nuvens e ventos que não trazem chuva. Quer dizer, aqui a gente precisa entender que o escritor de Provérbios ele está usando uma linguagem do plantio, da agricultura. Quer dizer, para o agricultor é importante ter a nuvem e o vento que trazem chuva para poder molhar a terra e produzir ali o fruto do seu plantio, da sua agricultura. Então ele diz: o que adianta a nuvem sem chuva e o vento que não traz nuvens de chuva? Assim é a pessoa que se gaba de dádivas que não fez. Quer dizer, a pessoa presunçosa, a pessoa mentirosa. Então a Bíblia vem nos dar orientações para que a gente evite esse tipo de comportamento. Amém. Continuando aqui o capítulo, a partir do versículo 16, vamos lá. E aqui fala assim no 16: achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo, né? É algo que parece bom, né? Que é doce, que é agradável, mas é importante a gente saber e ter o domínio próprio, como a gente bem falou há 2 dias, né? A respeito do domínio próprio, de sermos pessoas de bom siso, de bom senso. No 17 fala uma coisa bem interessante, né? Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Temos que ter sabedoria, né? Mesmo por mais agradável que pareça ser a nossa companhia, a nossa presença na casa de alguém, a própria palavra fala sobre isso, né? Sermos frequentes na casa de alguém, isso pode trazer aborrecimento. O 21, ele traz para nós algo assim, realmente de uma característica que nós cristãos devemos ter e que é um desafio, né? Que é gerar bons sentimentos e atitudes a respeito daquele que nos feriu. E fala assim: se o que lhe aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá, né? Porque como eu gostaria que fizesse comigo, eu devo fazer, né? E muitas vezes a gente tem um sentimento de justiça própria, de se vingar, de retribuir o mal como o mal. Porém, a palavra nos ensina a fazer o contrário, né? Que nós devemos ter boas atitudes para aqueles que têm más atitudes em relação a nós. Que as nossas atitudes respondem por si só. No 24 fala sobre o comportamento, né, de uma pessoa que não tem sabedoria, muito pelo contrário. No 24 diz que melhor é morar no canto eirado do que junto com uma mulher rixosa na mesma casa. E tem uma outra passagem que fala que é um gotejar contínuo, né? É como um gotejar contínuo morar na mesma casa que uma mulher sem sabedoria, sem entendimento, que é algo muito desagradável, muito desconfortável.
e que é melhor estarmos isolados, sem aquele conforto que gostaríamos, do que morar com uma pessoa falta de entendimento, sem sabedoria, que nós mulheres, né, tenhamos esse entendimento. E é importante a gente fazer uma reflexão diária. Será que eu sou uma boa companhia para alguém? Será que eu gostaria de morar comigo mesma? Não é assim? Isso se chama empatia, se colocar no lugar da outra pessoa. Importante, porque ser cristão não é apontar o dedo e ver e achar que a palavra de Deus serve somente para outra pessoa, mas a intenção da palavra de Deus é para nós cristãos termos uma autoavaliação. No 25 fala: como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Como fonte, no 26 continua: como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Reforçando aqui o 27, aquele que a gente já leu: comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Eu acho que esse aqui traz um significado diferente, né, amor? Porque no 20 fala do mel no sentido de saciedade, né, de saber quando parar. Aqui no 27, o que você entende? Tá falando da pessoa que não tem controle, né? Comer muito mel não é bom. Quer dizer, comer pouco mel é bom. Comer o suficiente do mel. E ele faz a comparação que, assim como a pessoa que não tem controle come muito mel, e isso vai trazer algum tipo de prejuízo para ela, ele diz: procurar a própria honra não é honra. Quer dizer, o certo é você ser uma pessoa correta, justa, e que as outras pessoas te honrem por causa disso, e não você celebrar, né, honrar a si mesmo. Esse é o sentido desse texto, de que procurar a própria honra não é honra, assim como comer muito mel não é bom. A gente não precisa nem explicar assim, né, sobre o comer muito mel. Ele, na medida certa, é bom, é doce, é agradável, mas em excesso vai trazer ali né, uma série de prejuízos e de sensações ruins. Isso. E no 28 encerra falando que, reforçando o que a gente já viu, como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. É uma comparação, é uma analogia, né? Imagina só um lugar totalmente desprotegido, desgovernado, né? E como um homem sem domínio, né? Que ele age de forma impulsiva, o que vem na cabeça. A palavra de Deus fala de várias formas sobre o domínio próprio, e isso só traz benefícios para nós. Isso mostra sensatez, isso mostra sabedoria, isso mostra inteligência, né? A palavra de Deus fala sobre o culto racional, né? O que é isso? Que nós cristãos não vivemos viajando na maionese, como muitas pessoas pensam. Porque são pessoas alucinadas, o cristão, o crente é uma pessoa alucinada. Não, nós não somos. O nosso culto diário, atitudes que nós temos, é algo racional, é algo que eu decidi fazer, que eu decidi seguir como moral divina. Não é sobre isso que esse capítulo fala? Então é esse apelo moral que tem esse capítulo para nós hoje, de termos domínio próprio no que comemos, nas nossas escolhas, no nosso comportamento diante das pessoas, de não sermos pessoas que se gaba demais de si mesma, que não atropela as etapas, né? Mas que sejamos pessoas sensatas, longânimas e, sobretudo, temente, né? Dessa forma a Deus, que criou todos esses preceitos para que nós seguíssemos, porque Ele entendia, né? E entende que isso seria a bênção para nossas vidas, amém? Então, ficamos aqui por hoje. Queremos glorificar a Deus pela tua vida. Compartilha esse áudio com outras vidas que eu tenho certeza que serão abençoadas, porque a palavra de Deus é que convence o homem das suas falhas, dos seus erros. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus.
Te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade de poder refletir na Tua Palavra e que a Tua Palavra encontre abrigo em nossos corações e que através desse recurso daqui da tecnologia, da internet, pessoas possam ser ministradas, possam ser alcançadas pela Tua Palavra. Abençoe cada ouvinte, abençoe aqueles que o Senhor permitiu ouvir esse áudio, que eles sejam alcançados, não por nós, pelas nossas palavras, mas pela Palavra de Deus através de nossas vidas. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.